eu teria a ousadia de chamar o primeiro tema, que é o tema principal, que é a questão do voto negro ou o programa revolucionário, que é nosso tema do programa de hoje. O que acontece? Falta, se os companheiros estão assistindo aí, devem ter notado que falta pouco para as eleições do ano que vem. Existe já toda uma discussão na esquerda a respeito do processo eleitoral de 2022. Muita gente, inclusive, pretende aguardar aí as urnas em 2022 para que seja revertido o golpe de Estado dado em 2016 contra a ex-presidenta Dilma. Isso na política geral, mas no quesito, no que toca a questão do povo negro, o negócio embola ainda mais, o meio de campo fica ainda mais embolado, porque surgiu, já há algum tempo existe essa política, mas com o identitarismo presente no último período, de maneira mais, vamos dizer assim, bem financiada, né? Porque finalmente esse pessoal está sendo pago aí por organizações estrangeiras. Então, a política das eleições para o negro está confundindo, vai confundir uma vez mais, e vai aparecer, e já apareceu, e já está aparecendo, gente mal intencionada, né? Que se apresenta supostamente como política de defesa do negro, e gente confusa, que não sabe muito bem como lidar com o problema do negro e as eleições. Bom, o tema geral é esse. Eu vou abrir o debate através da companheira. Comecei com a companheira Isa, né? Porque não tem só os marmanjos aqui. Companheira Isadora, que está aqui à direita do meu vídeo, pode abrir a discussão do voto, o voto black, que é o voto negro, né? Isadora, tá por aí? A discussão é tensa, Tô aqui, tô aqui. Ah, tá. Bem, acho importante destacar, né, que a gente vê que... Pode ir. Pode? Bom, acho importante destacar que a gente vê, né, nessa situação de polarização, do assentamento dos ataques contra a população, principalmente contra a população negra, não é à toa que essa questão aí do voto negro vem de um setor que é pago pelo imperialismo. A gente tem denunciado, né, que essas instituições que dizem representar a população negra é composta por carreiristas, por oportunistas, e são eles que levam adiante essa política aí do voto, que não é nada mais do que tentar canalizar a revolta da população negra, que tem sofrido ainda mais com a violência policial, com a carestia, com toda a situação do que nós vivemos pós-golpe, tenta levar toda essa inclinação a uma tendência revolucionária da população negra a acreditar que votar em pessoas negras, simplesmente por elas serem negras, seria uma solução para a população negra. Então, eles colocam, né, temos pouca representatividade de negros, temos poucos vereadores, poucos deputados, poucos representantes políticos da população negra, o que é verdade, mas eles apresentam aí que seria que ter mais pessoas negras, simplesmente por ser negras nesses cargos, seria uma solução para a população negra. O que não é verdade, porque, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o Holiday, que é um negro a serviço da direita, e nem por isso a situação nem por isso ele leva adiante uma política que traz alguma solução para o povo negro. Pelo contrário, ele aí defende ataques contra os trabalhadores, os professores aqui em São Paulo, vota aí junto com a direita, com a extrema-direita, então não representa nada para a população negra. Então, acho que a discussão principal tem que ser essa. Negro por ser negro não faz diferença. Tem que, na verdade, o que a gente defende, né, é um programa revolucionário para a população negra, a mobilização, a organização do povo negro, porque a gente sabe também que a democracia, né, que eles colocam que nós vivemos hoje, que seria, você teria representantes dessa classe, da população negra e tal, isso daí seria suficiente, a gente vê que não é suficiente, está longe de
ser suficiente. E esse setor que é pago defende justamente esse regime que nós estamos vivendo agora, que não tem... A gente vê que não ajuda em nada a população negra, não traz nenhum benefício. E eles estão aí tentando manter esse regime, né? E não colocando aí em discussão um outro regime, muito menos a discussão dos trabalhadores de fato estarem no poder. Porque aí eles ficam, não, votem no homem negro, na mulher negra, nesse periférico, nesse favelado, nesse cantor de rap. Eles inventam, assim, cada hora um título para colocar aí que a pessoa seria o mais oprimida possível, para a população ser enganada e essa pessoa, como ela muitas vezes não, a gente vê que esse pessoal aí que está tendo destaque é um pessoal pago, então ele está prestando um serviço a quem está pagando ele, e não um serviço, ou não tem um programa, uma política, de fato, dar o poder a todo o povo negro. Bom, passa aí já para o companheiro Caio, ou então, a gente tem que ver se o Eric consegue aí falar e também participar do debate. Tá por aí, Eric? Não? Então, Caio, passo para você. Então, só para colocar nesse tema, né, do problema do voto negro, que há toda uma posição, né, de setores da esquerda que eles consideram que você teria que ter o voto, a identificação étnica, como um elemento importante na hora de votar em alguém, né? Então, por exemplo, se você vota em alguém por uma identificação ideológica, seria o mais normal, né? Política, ideológica. Você também teria que colocar a identificação étnica para você votar, né? Por quê? Por que isso? Porque para eles, se você tem os negros, né? É o problema da representatividade, né? Como esses setores identitários colocam. Se você tem mais pessoas negras, e não só pessoas que defendem o negro, mas pessoas negras, você promoveria a mudança nas instituições. E a mudança nas instituições, quer dizer, por meio de leis, né? Você aprova leis, etc. E você também muda a mentalidade, segundo eles, né? Você vai mudando a mentalidade das pessoas que vão vendo pessoas negras em postos de poder, de destaque, coisa que as pessoas não viam antes e passariam a ver caso houvesse essa mudança, né? Então seria esse plano, né? É uma espécie de plano assim para resolver o problema do negro. Logicamente que é um plano que não tem perspectiva nenhuma, né? De ser efetivo. Primeiro porque esse é um pouco mascarado, né? Porque eles, em geral, não colocam de maneira aberta assim. Mas o problema é que não é o negro, em geral, que vai ser eleito, né? Ou que vai ocupar os espaços de poder. Mas é um grupo muito de negros que vão fazer isso daí, né? Em geral, são as pessoas que defendem essa posição. A população negra das favelas, por exemplo, eles não vão se eleger para nada, eles não vão nem ser candidatos de nada, né? Quem vai ser candidato é um grupo da pequena burguesia negra, que em geral que defende essa posição, né? Então são eles que vão se eleger. Então teria que colocar isso em relevo, né? Eu acho que também uma questão importante é que eles colocam, né, que corretamente que numa democracia, vamos dizer assim, você teria uma maior representação da população nas instituições. Seria uma coisa normal, se fosse uma democracia efetiva, né, de fato. Se não tivesse um grupo social oprimido por outro. Você, naturalmente, seria... as instituições e tudo mais refletiria a composição da sociedade, né? Mas isso daí não é o caso brasileiro, e você não vai impor isso daí dessa maneira, né?
Seria meio que agir ao contrário, né? Porque isso daí é um reflexo da situação do país. O Brasil não é um país democrático. O Brasil não é um país onde a população negra está em pé de igualdade com a população branca. Então, é evidente que a representação não vai, enquanto isso não for mudado, enquanto a situação do negro não for alterada, a representação do negro não vai ser grande. É uma coisa meio lógica, né? Se você for numa sociedade qualquer, onde há uma população oprimida, a representação dessa população também é minoritária. Lógico. Então, eu acho que é uma posição meio idealista nesse sentido, né? Mas tem um grande sentido oportunista, né? Porque, por exemplo, só para introduzindo aqui, teve uma live recentemente da Coalizão Negra por Direitos, chamada A Cor do Voto, meio que eles defendendo essa posição, né? Mas quem que vai ser os candidatos? São eles mesmos. Então, eles estão falando, na verdade, eles estão falando, votem nos negros. Falando, votem em mim, né? Eu acho que tem esse aspecto da política. Eu acho que essa política não vai funcionar. O problema do negro é um problema que está relacionado com o Estado brasileiro. É o Estado brasileiro que oprime o negro. E não vai ser você entrando no Estado, participando do Estado, que ele vai perder o caráter racial que ele tem, racista que ele tem, né? Evidentemente. Isso aí não vai ser alterado, porque você tem um grupo de pessoas que vão participar do Estado. Primeiro que não vai ser muita gente, porque o país não permite isso. A gente vê, né? A pessoa pode ver a composição do Congresso Nacional, por exemplo. A esmagadora maioria do povo brasileiro é trabalhador. Mas quantos trabalhadores tem no Congresso? Tem quase nada. Não reflete, né? Então, eu acho que tem esses problemas aí, além desse caráter, né, do voto em mim que está embutido nessa política. Lisco, quer falar, Eric? Não sei se você abriu seu mic. Oi, tá me ouvindo agora? 100%. Agora sim. Passando aqui as barreiras tecnológicas da limitação de nós operários aqui, né? Bom, eu acho que o Caio falou aí, a gente está trazendo isso aqui porque parece que nos últimos dias ficou mais clara essa política, né? Essa política oportunista aí. Não é uma novidade, né? Dentro do movimento negro, né? Do que se chama de movimento negro, mas nos últimos dias, desde os atos, né? A gente tem visto aí nos atos uma turma se apresentando aí na frente como lideranças, figuras que não são nem conhecidas, né, dentro do próprio movimento negro, da classe trabalhadora, né, e agora nos últimos atos aí da campanha Fora Bolsonaro tem aparecido, falado nos carros de som. Isso tem acontecido em várias cidades do país, né? Tem, inclusive, como aconteceu em São Paulo, chegou a ter ato de os partidos não falarem, mas essas pseudo-lideranças aí falarem até dizer chega, né? E nos últimos dias, como o Caio citou, teve aí uma live, né? Um encontro aí, um debate aberto, né? Já para tratar sobre a questão do voto, ou seja, agora é eleição, né? E é uma coisa que a gente vem tratando pouco a pouco, né, já há muito tempo, né, falando que exatamente o movimento negro está cheio de figuras oportunistas, né, que vêm a coisa exatamente por esse ângulo, né, por um carreirismo, né, ver se colocar, né, como liderança de alguma coisa, que muitas vezes não é uma organização que realmente lidera alguma coisa, que realmente faz algum movimento real. Muitas vezes é um movimento artificial, né? Como a gente tem visto aí. A gente falou esse negócio da Coalizão Negra, por exemplo, que agora esse ano aí bombou. Tem outras organizações aí como essa, financiada, né? Inclusive de fora do país, né? Por ONGs, por organizações imperialistas, e ficou escancarado agora, né? Com essa temática que eles levantaram, né? O voto negro, né? Por que tem que votar? Porque tem que botar mais um pretinho lá no parlamento, etc. e tal.
E aí eu concordo integralmente com o que os companheiros colocaram, que só para dar o tom, se a esquerda de conjunto, né, ao longo das décadas e décadas aí de parlamento, né, nunca foi maioria, né, nem na época dos governos do Lula, do PT, quiçá os negros, né? Então, é uma coisa totalmente ilusória você levar as pessoas, levar o povo negro por esse caminho, ficar esperando aí que você vai eleger 1, 2, 3 vereadores, 1, 2 deputados, e vai ter alguma mudança real, né, no transporte, no emprego, né, no programa social, no auxílio emergencial, que está todo mundo desesperado aí, precisando. Está aí a imagem, né, dessa reunião que foi feita aí, dessa live, né. Tem várias lideranças aí, né, pseudo-lideranças e algumas até que realmente são conhecidas, né? Não vou dizer se são lideranças ou não, mas que são conhecidas há mais tempo, né? Como aí tem o vovô do Ilê aqui, né? Aqui do Ilê aí, aqui em Salvador, que participaram desse movimento aí, muitas eles colocam pessoas conhecidas, né? Para atrair um público e tudo mais, mas no final das contas, como a gente coloca aqui, a nossa questão não é pessoal, né? A gente está colocando aqui como quanto política, né? Qual é a política que os trabalhadores negros do Brasil devem apostar, devem se integrar, né? Esperar como cordeirinhos a eleição de 2022 aí e depositar seu voto lá bonitinho nas super confiáveis urnas eletrônicas e rezar para seu negro ser eleito. E aí ele vai fazer o quê? Vai encaminhar um projeto que sabe-se lá que se vai ser votado ou não, né? É mais ou menos isso, né? Para a gente introduzir o tema, que é uma coisa que a gente vem batendo há muito tempo e a gente vai contrapor aí, né? Com a questão do programa revolucionário, né?